Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, culto na empresa Usinagens Afonso, na presença ilustre da Ariane, hoje pela primeira vez com a Débora, que está ingressando na empresa, na nossa família. Seja bem-vinda, Débora, que o Senhor te abençoe sempre, que você possa gostar desse momento em que nós separamos para agradecer a Deus. Muito calor, mas parece até que resfriou um pouquinho, mas vamos lá. Hoje nós vamos abordar rapidamente 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. São 15 minutos, 10 minutos, Débora, então a gente acelera, mas o intuito se ficar 1, 2, 3 mensagens, é importante para a nossa caminhada. 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Mas nós temos uma coisa chamada liturgia, que é a nossa oração, depois a gente canta um hino, e aí a gente acelera. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para te louvar, te adorar, te bendizer, agradecidos pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela nossa família. Senhor, iremos aqui registrar um momento em que nós temos o prazer de ler um texto tão lindo da Tua Palavra, que ela possa encontrar morada em nossos corações. Quem estiver ouvindo, que também possa ser abençoado, e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tô emocionada aqui. Amém. Você tem algum hino da harpa? Tem algum que você conheça, Ariane? Você pede, hein? Sério? Quem? Assim, a gente pede tantas coisas a Deus, tanta coisa. E chega um momento que a gente fala assim, caraca, Deus me escutou. Ele sempre nos escuta, mas no nosso entendimento não escuta porque a gente quer as coisas para ontem. Nosso tempo, né? Mas aí chega o tempo de Deus. Então vai ser exatamente sobre isso que a gente vai falar. Olha que interessante. Pelo sangue. Sobre a oração de Ana. Pelo sangue. Amém. Vamos lá? Qual que é esse aí? Qual é o nome? 192? Quanto? 192? 192, Amém. Amém. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui o Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Se eu não me engano, a Débora falou, né? O tempo de Deus, as coisas acontecem quando a gente menos imagina. Bom,
Você tá com a sua Bíblia aí, Débora? Aí no iPad, não? Você consegue ver a Bíblia aí? Consigo. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia aí no iPhone. 1 Samuel capítulo 1. Não, se não puder, fala, que aí eu vou, eu vou com a Ariane aqui. Gente, olha só. Eu vou fazer o seguinte, Ariane, vai ficar muita coisa para ler, mas vamos na boa. Primeiro, eu vou ler o versículo 6. Conseguiu abrir aí? Do versículo 6? 1 Samuel capítulo 1. Eu vou ler o 6, aí eu vou passando as diretrizes, hein? Tá. Vocês já ouviram a história de Ana, mãe de Samuel? Só para entender. Ariane, seja verdadeira. Já ouviu falar? Já ouviu falar. E você, Débora? Já ouviu falar? Ana, você conhece a Ana manicure ali da rua? Ela é costureira e a mãe de Samuel. Sim. A Ana, profeta Samuel, já ouviu falar? Sim. Que ungiu Davi, né? Chegou lá na casa de Jessé, o Jessé deu os filhos e falou assim: não tá faltando um filho não? Era o Davi. Aí ó, você que é mãe do Davi, então Samuel foi quem fez isso por Davi, e a Ana é a mãe de Samuel. Vamos ver a história da Ana? Vamos. Pegando o gancho aí que você falou da história do tempo, capítulo 1 e capítulo 2. Vale a pena sentar, ler com calma, porque às vezes tem um detalhe, mas a ideia aqui não é fazer um estudo demorado. Até porque quando a pessoa está falando muito é chato, né, às vezes, né? Tem pastor que fica 3 horas, não, pai, o cara... Mas vamos lá. Versículo 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu preciso só fazer um contexto aqui. Ana era casada com Eucana. Naquela época, quem podia e tinha muita coragem casava com mais de uma, Mariana. O cara tem que ter muita coragem, hein? Podia. Mas tem que ter muita coragem, porque para casar com uma você tem que ter... Imagina duas. E aqui a Bíblia fala que ela era competidora, e a Penina que era a 02, porque a Ana era a 01, só que a 01 não tinha filho, a 02 tinha um monte de filho e ela irritava, espizinhava, jogava na cara, ok? Então, dito isto, Eucana marido, Penina 02, Ana 01. Agora a Débora vai ler o versículo 10. O versículo 10? Isso. As palavras devem estar diferentes. Não tem problema. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, só vou pedir que as minhas filhas ouvem em casa para você falar como se tivesse Deus aqui ouvindo, hein? Próxima vez mais alto. Então, a amargura de alma, ela orou, chorou abundantemente. Aqui já vai um spoiler. Às vezes a gente ora com amargura de alma. Sim. É aquela oração. Aquela oração assim que você está assim, chorando, amargurado. Essa é a oração que ela está fazendo aqui. Vocês já entenderam por quê? 19, Ariane. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então olha só, então passando aqui o contexto, provocação, amargura, ela vira um pouco a história, ok? Eu quero ler aqui, tem um aqui que fala o seguinte, que ela já, depois que ela... Vamos lá, vamos em frente, vamos lá. Agora eu vou ler o 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Agora você lê para mim 27, Débora. 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém. Aqui, ó, antes, chega um momento que eu não li aqui o versículo, mas ela ora amargurada. O profeta Eli até brinca com ela: pô, você tá chorando tanto aí, você bebeu, tá bêbada? Não, não tô bêbada não, tô chorando mesmo. Chega um momento que ela confia, ela dá aquela relaxada. Eu não separei aqui exatamente o versículo, mas ela dá aquela tranquilizada. É importante
esse momento em que a gente coloca o pedido e confia. Amém? Amém. Aí, o marido conhecer, a gente sabe que conhecer no significado da Bíblia é quando o homem, né, namora a esposa, e o Senhor se lembrou dela. A Bíblia tem essa frase, né, dá a entender assim, mas Deus não está lembrando, de repente lembrou, mas é uma forma poética de falar que Deus ouviu a oração dela. Amém? Naquele momento que ele, né? Deus ouviu a oração dela. Então esse é o capítulo 1, ok? Ela orou, ela foi provocada, ficou triste, orou triste, de repente ela ficou tranquila, e aí as coisas aconteceram no momento oportuno. Agora vamos entrar no capítulo 2, que é a coisa mais linda, a oração de Ana, tirando o Pai Nosso, é a oração mais linda da Bíblia. A Maria também, mãe de Jesus, fez uma oração linda também, muito parecida com a oração de Ana. Vamos lá? O 2 a gente vai ler do 1 até o 10. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, por quanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como a do nosso Deus. Não multipliqueis a palavra de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar e subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Amém. E o 10 diz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Gente, essa oração aqui, ela faz uma oração de agradecimento pela situação dela, ela faz uma oração para o filho dela, e também ela já faz uma oração profética sobre o reinado messiânico. Olha só. Sim. E aí, no versículo 17, a gente agora vai fazer um contraste. O que é um contraste? O Eli era o sacerdote. Os filhos de Eli, que eram os sacerdotes da época, que eram para ser os mais santos, eles eram os piores. E ela, que estava naquela situação deprimente, deu origem a Samuel, que seria muito maior do que o Eli e que todos aqueles. Quem já ouviu falar? Nós somos a geração de Samuel. Sim. Então, pegando esse contraste, olha o versículo 17, lê para mim o 17, Débora. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Portanto, os homens desprezaram a oferta do Senhor. O 22, Ariane. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E ele, como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Vocês estão conseguindo ver a diferença e a importância de um pai e de uma mãe na gestão do filho? Eu não estou querendo colocar a culpa no Eli, mas olha o contraste. A Ana consagrando Samuel a Deus, e os filhos de Eli, que era a coisa mais profana você não conduzir o sacerdócio de uma maneira santa, e eles não faziam isso. Além disso, a Bíblia fala
que as mulheres se ajuntavam em bandos à porta da congregação. E o pai Eli vendo aquilo tudo. 23, disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. 24, Débora. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. 25, Ariana. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria matar. Aqui é o seguinte. Os queria matar. E aí a gente para por aqui. Eu vou até repetir. De tudo que a gente leu, para mim esse versículo é o mais importante. Olha a profundidade teológica desse versículo. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aí a gente tem aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha aqui a outra coisa que eu chamo de operação do erro. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, eu já preguei algumas vezes aqui sobre a operação do erro. Chega um ponto da vida da pessoa que ela faz tanta coisa errada, que não tem mais da volta. Deus já fala assim: agora você que não vai ouvir, eu que não quero deixar você ouvir. Por isso que o faraó foi atrás de Moisés no mar aberto. Porque qualquer pessoa em sã consciência vai falar assim: eu vou nada. Vê se eu vou correr atrás de alguém que o mar abriu. O faraó, não, eu vou matar. Aqui como o mar lambeu ele. Tá, então agora, encerramento agora E agora eu vou tentar trazer algumas mensagens, mas cada uma de vocês já captou. A ideia aqui é pegar, chegar em casa, com a família, com as coisas que a gente vê no mundo. A palavra de Deus, ela é boa por isso. Então, coisas que eu separei. Primeiro, a aflição de Ana. Todos nós passamos por lutas. Só que a luta, gente, ela é boa. Porque é na luta que a gente escolhe o caminho a seguir. Ok? Nós buscamos a Deus. Não adianta buscar a Deus, digamos assim, na pressão. Sabe aquela assim que o filho chega te pedindo uma coisa que você tem que fazer, porque senão ele vai fazer besteira. Não é assim que funciona. Você pede. No momento oportuno eu falo com a minha filha. No início ela ficava mandando 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo: filha, na primeira eu já ouvi. Assim que puder o papai vai resolver. Mas às vezes a pessoa fica. Isso é uma coisa errada. E a outra coisa tá bom, pai, eu te peço. Se a resposta for não, aí a pessoa faz rebelião. Não é assim que funciona com Deus. Então a gente ora e espera. E no momento oportuno vem a resposta. Então, eu poderia aqui ficar falando das aflições de Ana. Eu até acho que a luta dela não era tão grande, tá? Eu até acho que uma mulher provocando a outra, beleza, é triste não ter filho, Quem sou eu? Cada um sabe o tamanho da luta. Mas não é uma coisa assim, de vida ou morte. Acho que é mais pela época também, né? Exatamente. A pessoa não tinha muita... A função da mulher era ter filho, né? Naquela época. Exatamente. E ela levou isso a ponto de orar e o Eli falar: você está passando mal? Você está bem? Tá. Então, a aflição, o jeito correto de enfrentar uma luta para poder pegar a resposta de Deus. Agora, a gente é faixa preta com Deus, Débora, quando a resposta é não e a gente continua igual. Aceita, E o interessante é que Deus sabe que a gente é assim, aí Ele dá. Muitas vezes a gente não recebe, porque Deus, que sabe de tudo, fala assim: você está aqui com seus lábios, me adorando, pedindo, mas eu sei que se eu não te der, você vai se rebelar e vai me abandonar. Aí a pessoa não recebe. Ou então até se eu te der, a pessoa não dá valor. Exatamente. E tipo assim, não está preparado para Deus. Eu brinco aqui, o crente faixa preta é aquele assim, cara, Deus dando, Deus não dando, a minha postura será a mesma. Amém? 2. O agir de Deus. Gente, Deus, Ele tem o controle de tudo. E aqui eu não vou nem me alongar. Deus tem o controle de tudo. Deus se lembrou dela na hora. Então Deus sabe, Deus não está dormindo. Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. E se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. 3. A oração. Esse da oração eu quis registrar o seguinte. Gente, muitas vezes nós somos a nossa oração. Para Deus, nós somos seres espirituais que habitamos um corpo. É possível que a gente vai viver aqui na Terra 100 anos. E se alguém fala assim: Deus, quem foi a Ariane?
Aí Deus vai falar assim, a Ariane é aquela menina cuja oração dela era essa. Porque a nossa oração tem dois aspectos. Um é, a gente geralmente recebe o que ora, por isso que a gente tem que saber o que ora. E a nossa oração determina quem a gente vai ser. Da mesma maneira que a gente está aqui, ó, a oração, o cântico de Ana. Ela não é mais a mãe de Samuel. Ela foi a pessoa que proferiu esta oração. Então, quem estiver me ouvindo, que a gente possa ter a nossa oração. Aquela oração que a gente ora todo dia, seja de adoração, aquilo que a gente pede, né? Na oração da Débora, da Ariane e do André é uma oração de adoração. Ele era um adorador, ele era agradecido. Não, então ele era um pidão, só pedia. A nossa oração determina quem a gente é. E 4, falsos mestres e operação do erro. Isso aqui eu vou passar bem rápido. Tem escândalos. Sempre existiram. O fato de alguém estar numa posição não significa que ele vai dar bom testemunho ou não. E não tem nada a ver com a nossa postura. A nossa postura é independente. Ok? Agora a operação do erro fica aqui. Olha o perigo de tudo que eu falo sobre a palavra de Deus. Esse é o tema que eu mais gosto, porque é um tema que as pessoas não percebem. Tem um grupo que tem a opção ainda de ouvir a palavra de Deus e aceitar, buscar. É difícil, tem luta e tal, mas existe um grupo dela, e eu acho que esse grupo é enorme, que a pessoa está condenada viva e não percebe. E por isso que a gente vê, caraca, ele é capaz de fazer isso, ele é capaz, ele não está vendo que ele vai ser destruído. É como se fosse assim. Só que a gente não pode bater o martelo. Então, na dúvida, para cada um, se alguém está preocupado com esse assunto, é sinal que ele ainda não está em operação do erro. Mas para a gente saber que esse é um tema recorrente na Bíblia, mas que a gente tem que cavar. Não é uma coisa assim, você não vai chegar domingo na igreja e o pastor vai falar, hoje nós vamos falar sobre a operação do erro. Mas se você olhar as cartas de Paulo, o Apocalipse, as palavras de Jesus, você vai ver, é por isso que o cara tem a consciência cauterizada. Ele não para, ele continua fazendo maldade, afrontando a Deus por causa da operação do erro. Amém? Então, é isso. Eu falei que esse culto era para você, Ariane, porque você é uma mãe, está passando por provas como todos. Então saiba que, assim como a Ana deu exemplo, qual é a postura? A oração, a confiança que Deus vai agir. A importância na condução da vida de um filho, para que você, Débora, e nós possamos gerar Samuéis e não filhos de Eli. Amém? E apenas um comentário, eu não sei se o genro, o namorado da Vitória, o João, vai ver. No final do ano ele pregou sobre Samuel. João, isso aqui é uma homenagem a você também, para você aprender um pouquinho mais sobre Samuel. E é isso. Aquela oportunidade, Ariane, a palavra é sua, se quiser deixar alguma mensagem, ou depois a Débora fala um pouquinho. Eu queria agradecer, né? Não só o culto também, que muitas coisas que eu li e ouvi dessa palavra realmente me tocou muito o coração, porque eu, por incrível que pareça, antes de eu vir pra cá, eu chorei e orei, orando por a oportunidade que eu tive. Então, tanto que assim, a minha vinda pra cá não foi nem indicação, né? Foi literalmente um site de emprego. Então eu tava num momento da minha vida que eu literalmente eu tava passando por um momento muito, muito difícil. Então eu tive essa bênção de conseguir estar aqui e eu aproveitei o máximo que eu pude extrair. E hoje, assim, ainda tenho mais uns dias aqui, mas eu saio também com um sentimento não só de gratidão, de dever cumprido, mas também de ter... O que eu estava falando na despedida do macarrão, né? Eu acho que no final das contas, o que a gente deixa, o que a gente leva, né, extrai das pessoas, do que a gente aprende. Eu aqui, por esse culto também, eu acho que é a forma de Deus falar comigo, né? Volta meio nesse tempo que eu tô aqui. Muitas vezes Deus falou comigo de várias maneiras, então assim, eu sou muito grata por estar aqui também, presente nesse momento. E eu fico feliz também que a Débora está aqui e que ela também possa extrair também algo desse nosso tempinho, né? Porque é curto, mas é uma coisa que para mim é muito importante, independente de qualquer coisa
falar de Deus, né? Ler a palavra de Deus, ela é muito, muito, muito importante acima de tudo. E é isso, é gratidão mesmo. Tô passando bastão para ela, mas sim, eu sei que ela também tem as lutas dela, tem as guerras dela, e eu espero que, assim como eu extrair, conseguir vencer muitas delas aqui, que ela também consiga. E agradecer ao seu André pela palavra de hoje, não só de hoje, né, mas de todas também. Todas as palavras que ele passou, eu também refleti muito. Amém. E eu levo para mim. E eu quero boas notícias. Você ainda vai ter muitas boas notícias para celebrar. Amém. Podemos encerrar? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Débora? Quero. Amém. Então, eu também quero, assim, para mim, por surpresa, a Ariane falou sobre o culto, não esperava, mas ouvir a palavra, estar próximo de Deus, isso é muito bom. Eu estou num momento também de mudanças, né? E de coisas boas, em nome de Jesus, são coisas boas que estão chegando. Tenho meu filho que, como vimos aqui, eu quero conduzi-lo sempre em bons caminhos. Eu quero que ele esteja próximo de Deus, entendeu? Eu sempre tive essa percepção, apesar de eu estar meio que afastada da igreja. Eu vou aos cultos, aos domingos eu levo ele, mas ele não tem ainda aquela sabedoria, aquela firmeza, não por ser... E eu vejo que isso também parte um pouco de um erro de mim, porque a mãe, ela tá ali para orientar. Então, isso daí é uma das coisas que eu botei também como propósito para esse ano de mudanças. Aproximar meu filho mais de Deus. A palavra veio como uma luva, então, né? Coincidência, né? Legal, né? Então podemos encerrar. Amém. Amém. Oremos ao Eterno. Soberano Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Tua palavra não volta vazia e caiu como uma luva aqui em nossos corações. Abençoe-nos, Pai. Continue nos abençoando, né? Na verdade, nós somos extremamente abençoados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo por nós. Nós aqui, Pai, estamos orando também por todo o corpo de funcionários, colaboradores, um time, uma família que é desta empresa Usinagens Afonso. Esse culto também aqui tem esse papel de interceder por cada um, cada funcionário, cada familiar, filhos. Pai, sem saúde nós não somos nada, então nós pedimos saúde, segurança, paz, alegria e o Teu amor e o Teu Espírito Santo em toda a família aqui da empresa que te pertence. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti e nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, a nossa família e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Amém. Tem que decorar aí, Débora. Pois é. A paz.